Gente, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Quero agradecer o pessoal da CI, André, o pessoal do Sebrae, com quem eu tenho uma parceria há bastante tempo. Mas quero dizer que eu levei um susto. Eu levei um enorme de um susto, porque eu fui assim, convocado por um papel dizendo assim, uma palestra sobre identidade empreendedora. Eu já fiz umas 30 dessas. Só que depois alguém me telefonou e disse, não, a realidade é diferente. O grupo tem outra proposta, tem outra preocupação. É um grupo que, na sua esmagadora maioria, são professores. Aí eu digo, não, para aí, mas então a conversa é diferente. Nós vamos ter que mudar esse papo. E foi o que eu procurei fazer. Vocês estão enxergando bem aqui? Deixa eu tirar aqui um pouquinho essas cadeiras aqui. Ficar mais para cá. Esse aqui é o título da palestra, Identidade Empreendedora. Só que eu resolvi trabalhar de outra forma. Para início, eu fui apresentado como empresário e arquiteto. Antes de tudo, sou professor. Então, eu não trabalho com educação infantil, mas eu sou professor. Meu pai era professor. Toda a minha família teve montes deles. Então, é uma coisa que é do meu dia a dia, né? E ainda a semana passada inteira, passei trabalhando com um grupo exatamente onde eu exercia esse papel. Então, é uma coisa que eu me sinto muito bem, muito bem. Embora assustado para falar com vocês que lidam com isso com muito mais frequência do que eu, possivelmente, e mais ainda, vocês lidam, imagino que a maioria, se não todos, com a educação infantil, que é algo muito mais, vamos dizer, poderoso, né, em termos de resultados, em termos daquilo que consegue trazer para as pessoas e para a sociedade, do que, no meu caso, que trabalho com a educação do adulto. Ele já vem meio pronto. Então, é um outro tipo de trabalho, embora a gente trabalhe muito com comportamento, outras coisas mais, que vocês também usam, mas é outra história. Então, eu antes de tudo, eu resolvi contar uma historinha aqui. E a primeira coisa que eu queria trazer é essa foto aqui. Essa foto é da década de 50. Vocês conseguem enxergar bem? Em 1950, as famílias tinham o hábito de periodicamente reunir toda a família e fazer uma foto, coisa que hoje se perdeu. E é uma pena que tenha se perdido, porque isso aqui é um depoimento de uma época, é um depoimento de uma família. Aqui tem muita, muita história. Mas eu quero me concentrar na história desse cidadão e dessa senhora aqui, que estão bem no centro, João e Dinorá. João era operário de uma fábrica de enlatados. Ele está todo bonitão aí, porque era o único terno que ele tinha. E esse estava guardado para a fotografia do aniversário da família, da união da família. No momento que isso aconteceu, já tinha vários desses que moravam em outros lugares. Esse casal aqui, por exemplo, com os seus filhos, vinha do Rio de Janeiro. Esses aqui moravam no interior do estado. Então, não tinha muita facilidade de se encontrar. E aí, juntaram isso no final de ano e conseguiram fazer tudo isso. O João era um sujeito interessantíssimo, porque ele era um cara de uma inteligência brilhante, era alguém que, se tivesse tido um professor e disse, olha aqui, vai, João, que eu te ajudo, ele seria uma figura fantástica na história. Mas ele não teve isso, e pior, o pai dele, que apesar de ter dinheiro, não tinha todo o dinheiro do mundo, escolheu os filhos para quem ele ia dar educação. E ele não teve esse privilégio, foram os outros irmãos. Percebe? Isso aconteceu. Mas o João não se atemorizou por isso, Capaz, trabalhador, e foi a luta, E aí, o que aconteceu? Lá pelas tantas, ele conheceu a Dinorá, resolveram casar e começaram uma vida normal de um casal. Naquela época, assim, com falta de alguns equipamentos, que a gente tem facilidade hoje, eles acabaram tendo 9 filhos. E
aliás, o João trabalhava tanto que eu não sei onde é que ele arranjava tempo para fazer filho. Né? Era uma figura impressionante, porque ele trabalhava na fábrica o dia inteiro. E na fábrica, ele começou trabalhando numa época que não tinha direito trabalhista. Tanto que ele era apaixonado pelo Getúlio Vargas. Claro, botou lei trabalhista, ele conseguiu tirar férias, ele tinha vantagens, né? Ele passou a ser uma pessoa com muito mais respeitabilidade, com muito mais condições, etc. Muito bem. Só que em casa, ele voltava para casa, durante o dia, a Dinorah tinha limpado peça por peça das máquinas de escrever da cidade quase toda. E ele chegava em casa, tomava seu banho, jantava e passava não sei até que horas da madrugada remontando e consertando as máquinas de escrever. Com isso, e também ele abria cofres, ele fazia miséria, fazia miséria. E era um cara muito bom. E aí é o seguinte, né? Essa filharada toda, aqui estão os filhos e as mulheres, as filhas e os maridos, né? Foram crescendo. E muitos foram mais longe no estudo, outros menos e tal, né? Mas o que mais me chama a atenção é que ninguém aqui ficou parado esperando como é que alguém me ajuda. Sabe? Ninguém. Eu conheci o João num determinado momento, assim, entende? E o João, com todas as dificuldades que ele passava, nunca reclamou de nada. Ele só dizia, eu fiz. Muito bem. Dessa turma aqui, esse cidadão aqui era de outra cidade, conheceu essa moça num determinado momento lá e casou com ela. Ela é filha do João e da Dinorah. Ele não, ele é de uma outra cidade. Até eu posso dizer assim, aqui tinha um fato até curioso nessa época, assim, entende? Porque essa família é de Rio Grande e ele é de Pelotas. E esse cara era um grande professor. E um dia, esse pequenininho que está aqui no colo, estava precisando estudar tabuada. Não sei se vocês continuam ainda ensinando tabuada. Mas na minha época a gente tinha que decorar a tabuada. Hã? Tem, pois é. Pois é. E é bom, né? Os estudantes adoram decorar a tabuada. É um negócio fantástico, né? Pois esse cidadão aqui, que dava aula, trabalhava no banco, etc. e tal, sempre encontrava uma hora para pegar o pequenininho lá pelas tantas e ajudar nos estudos. E um dia ele diz assim, então vamos ver a tabuada. E começou. 2 vezes 5, mais isso. E aí ele indo assim, numa daquelas, ele perguntou 7 vezes 8. E o pequenininho ficou parado, um bom tempo parado, e ele só olhando. Lá pelas tantas, o pequenininho disse, 63. Disse, tá certo, mas por que demorou tanto? E aí o pequenininho disse para ele, olha, o que acontece é o seguinte, eu não sabia quanto é que era 7 vezes 8, mas eu sabia quanto era 4 vezes 8 e quanto era 3 vezes 8. Então eu juntei isso na cabeça, fiz a conta e cheguei nesse número. Qual foi a resposta dele? Meu filho, então vai brincar. Vai brincar que você está pronto. Pequenininho, aí sou eu. E o que eu queria, assim, eu comecei com isso, porque é muito significativo, sabe, o papel de alguém que é capaz de preparar alguém para dar um voo. É uma missão que algumas pessoas têm, às vezes não tem nem o diploma de professor, mas são. Certo? E esse tipo de atitude do meu pai fez com que, na vida inteira, eu fosse uma pessoa que sempre questionasse as coisas, perguntasse como é que pode ser diferente. Isso aqui me interessa, eu não sei, eu vou procurar saber mais. Né? Eu já mudei de profissão várias vezes. E pelo jeito, gente, olha aqui, ó, isso vocês sabem, né? Daqui para frente as pessoas vão ter que mudar de profissão muito mais vezes do que eu tive que mudar na minha vida.
porque as coisas estão numa velocidade assim, assustadora. Não vou nem tocar nesse assunto, porque eu estou falando de gente que sabe o que é isso. Tá? Mas isso muito porque teve alguém, e não foi só ele, não foi só meu pai. Muitas pessoas. Me lembro da minha primeira professora, a negra, naquela época era uma coisa raríssima, a dona Silvia, genial. Ela era uma pessoa assim que conduzia as pessoas, pegava aquelas crianças e levava adiante. Né? E, então, isso é uma história e que faz com que a gente se dê conta de que, na verdade, todas as pessoas no mundo têm um potencial empreendedor, todos têm uma identidade. A identidade é algo que se formata na pessoa. Ela diz, não, esse é um empreendedor de tal tipo, tal gênero, assim por diante. Mas todas as pessoas, para fazerem alguma coisa, precisam ter um motivo. E me chama a atenção que boa parte das pessoas, às vezes, estão preparadas com um monte de ferramentas, sabe? Estudaram uma série de ferramentas, mas elas não estão preparadas para pensar, para ver coisas de uma forma diferente, né? Para arriscar, para colocar dúvida nas coisas que dizem para ele todo dia. E ficar pensando, mas será que é mesmo? Não é aquele negócio de dizer, não, isso aqui não está de acordo com o que eu aprendi, então eu não aceito. Não, é colocar dúvida. Dúvida. Tá? E é a dúvida que carrega essas coisas todas. Né? E nós estamos, em suma, falando de empreendedorismo. Sabe? Foi isso que eu fiz questão de organizar essa conversa muito breve com vocês, para dizer o seguinte, né? Vocês estão lidando com o empreendedorismo, esse é o grande papel que nós temos como professores. Né? Que é fazer as pessoas terem capacidade de pensar, as pessoas terem capacidade de ser autônomas, as pessoas terem capacidade de tomar decisões por si próprias, por escolher os seus caminhos, não depender de ninguém. Esse é o grande papel que os professores têm. E hoje, provavelmente, mais do que naquela época, 1950, porque hoje, pô, os pais têm que sair para trabalhar, né? A dinâmica de vida é muito mais complicada, as crianças, às vezes, não têm quem cuide delas. Então, o papel do professor aumenta, né? Ele fica muito mais significativo, ele fica mais relevante, muito mais presente, né? Procurando superar aquelas deficiências que os pais têm, às vezes não por vontade própria, por necessidade, né, pelas condições de vida que precisam ter. Mas, basicamente, essas duas coisas, a gente entende, eu chamo a atenção que qualquer forma de empreendedorismo, seja aquele que um dia resolve fazer um negócio por conta própria, não importa qual, tá? Ou mesmo aquele que diz, não, eu vou ser político, por exemplo, né? E enfrenta isso como uma forma empreendedora, como uma forma realizadora de prestar um serviço à sociedade. Tudo isso está na mesma tônica. Todos eles usam as mesmas medidas, os mesmos mecanismos mentais, que são aqueles que a gente trabalha desde pequenininho. Do ponto de vista, eu vou me referir a duas coisas especificamente, né? A tal identidade empreendedora, ela tem a ver com personalidade. E os motivos são as razões, né? Então, todos nós temos uma identidade empreendedora e essa identidade está ligada à nossa personalidade. Eu vou mostrar alguns aqui muito rapidinho, porque não é esse o objeto da conversa, mas só para vocês terem uma ideia de como é que se manifestam essas personalidades típicas, tanto no negócio quanto em qualquer outra situação da vida. E vocês devem olhar para a pessoa e dizer, cara, essa pessoa tem um tal batida, ela tem um jeito desse tipo, o outro é mais assim, mais lento, o outro mais rápido, etc. Né? E tem isso aí. Muito bem. A questão toda nessa identidade empreendedora, basicamente, para a gente saber, né, qual é o nível de penetração, de entrada daquela pessoa
no meio empreendedor tem a ver muito com a medida da sua personalidade, entende? A medida da condição dele ir para frente. Certo? Então tem uma medida, vamos imaginar que existe uma fita métrica que no ponto mais baixo esteja aquela pessoa, vamos chamar assim, empreendedorismo zero, ou seja, capacidade de reagir ou de agir zero. Capacidade de enfrentar coisas zero. E no outro extremo, alguém exatamente o oposto, que é aquele que chega a ser desmedido. Ele não para, ele está sempre querendo fazer diferente, mudar. Não só sendo do meio dos negócios, mas em qualquer outra atividade da vida. Né? Você tem, na minha época, a gente usava uma expressão que eu não sei se ainda se usa, que aquela pessoa que não parava se dizia que tinha bicho carpinteiro. Pois é, aquela pessoa com bicho carpinteiro não para, está sempre intrigada, instigante, querendo saber alguma coisa a mais, essa pessoa está lá na outra ponta. Olha aqui, ó. Olha essa pessoa aqui. Aliás, desculpa, não precisa olhar a pessoa essa aí, vocês já viram várias dessas na rua e é uma coisa lamentável. Olhem para o olhar do cachorro. Onde que esse cachorro está olhando, gente? Para nada. Para nada. E o cachorro espelha aquilo que é o dono. Esse cachorro belíssimo, que se tivesse oportunidade de estar com alguém, né, vivo, ele estaria com outro, né, com outra maneira de funcionar, outra maneira de ser, outra maneira de viver, com alegria, etc. Tal. Ele é nada. O cachorro, isso é o que mais me impressiona nessa foto aqui. Porque pessoas perdidas na rua, pessoas que perderam sentido na vida, etc. Tal, a gente já viu vários. Mas eu nunca tinha visto um animal dessa forma. Olha como isso toca, como isso chega fundo. Esse aqui está no ponto zero daquela fita métrica. Do outro lado, nós temos um cara como esse aqui, por exemplo, que é chamado de empreendedor franco. É o do bicho carpinteiro. O cara chama-se Richard Branson. Não sei se vocês ouviram falar nele. Richard Branson, esse cara era disléxico e aos 16 anos de idade teve que abandonar a escola porque não tinha jeito de aprender. 16 anos. Tentou, nem falar direito ele conseguia. Só que saiu do colégio, aí a família, eu não sei detalhes, nunca li a história completa dele, mas eu sei que lá pelas tantas, ele foi ajudar alguém, sei lá, qualquer coisa. E daqui a pouco ele inventa uma pequena empresa de vender discos, isso é 1972. Ele inventa uma empresa de vender discos por correspondência. Essa empresa, rapidamente, fica fortíssima. E ele se entusiasma com aquilo e abre uma empresa gravadora e distribuidora de discos chamada Virgin Records. Existe até hoje essa empresa, já não é mais dele, porque também, né, o empreendedor desse tipo, ele não fica numa única ideia, ele não vai ficar o resto da vida dizendo, meu filho, construí este império e é tudo que eu fiz, que é nada. Ele está sempre querendo fazer outra coisa a mais. Ele criou a Virgin Records, foi outro sucesso. Aí ele criou a Virgin Transport, empresa aérea, e o sujeito aos 16 anos foi tirado da escola porque não conseguia aprender. Certo? Sabe o que esse cara está fazendo hoje? Ele criou uma empresa que está montando viagens espaciais. Qualquer um de vocês que tenha dinheiro para pagar e queira fazer uma volta em torno do mundo, pode entrar em contato com ele e se inscrever, porque ele já está com inscrições abertas e uma fila bem extensa. Esse é o empreendedor franco, esse é o 100 da fila. No meio tem vários. Aqui uns exemplos muito rápidos, não vou nem falar. Um que a gente chama do reativo conservador, é aquela pessoa meio fechada, assim, ela faz alguma coisa, mas é teimoso.
né? Não aceita muito a mudança, conservador, não gosta de risco, né? Não gosta de mudança. Esse tipo de gente existe. E vocês vão encontrar em sala de aula meninos e meninas que são assim. Né? E que, às vezes, podem mudar alguma coisa dessas características, eventualmente, se forem bem trabalhadas, se vir como é que funciona. Certo? E, como eu estou dizendo desde o início, não vale só para abrir negócio, entende? Uma pessoa que tem essa característica, reativo, conservador, ele é assim também se trabalhar na sua secretaria, secretário. Ele é aquele que puxa para trás. Percebe? Mas ele é o realizador, de alguma forma, mas em medida muito curta, porque ele não arrisca, ele não vai para frente. O outro é o vendedor empático. Esse aí vocês vão ver bastante, já devem conhecer vários. Né? É aquele cara que seduz. Aquela pessoa sedutora. Aquela pessoa que está sempre simpático, agradável, todo mundo, muito querido. Né? Ele persuasivo, é sedutor, né? É carismático, mas não gosta de gestão. Essa coisa, não, isso aí não. O outro faz isso aí. Deixa para mim, porque o que eu gosto mesmo é de fazer discurso, o que eu gosto mesmo é de estar na linha de frente. Esse é o meu perfil, esse é o meu jeito de ser. Isso é um perfil empreendedor também. Aqui tem outro, que a gente chama de administrativo independente. Esse aqui é o organizado. É aquela pessoa que põe método nas coisas, gosta de fazer as coisas, mas sempre organizado. A gente vai na mesa de trabalho dele, já estão as coisas organizadinhas. Ele é independente. Faz o que ele acredita que deve ser feito. Não gosta muito de que alguém mande nele, ou diga como é que tem que ser feito. Ele tem que encontrar o seu próprio método. Né? É criativo e gosta de assumir riscos. Esse aqui, quando ele tem negócios, normalmente é o que faz os negócios que melhor dão certo. Porque ele tem um conjunto de características muito favorável para quem monta negócios. O outro tipo, muito mais para o lado do Branson ali, né, é o criador de ideias, criativo, inquieto, questionador, está observando tudo o que está acontecendo e sempre tem uma ideia nova, sempre percebeu o que está acontecendo, isso dá para fazer isso dá para fazer aquilo, isso dá para fazer aquilo outro. Né? Ele não é muito, sabe, do trabalho metódico, ele não é muito da organização, mas ele é dentro de um grupo, uma pessoa de muita riqueza, ele traz muita coisa rica, muita coisa positiva, né, para a gente aproveitar, certo? E, então, essas pessoas, esses exemplos todos, não sei se tem mais algum aqui ainda. Tem esse último aqui, esse que é o gerente. Bom, esse gerente é o que gosta de administrar mesmo. Né? Pessoa valiosa em qualquer lugar, qualquer organização, qualquer tipo de organização, seja um negócio, seja uma repartição pública. Precisa ter um bom gestor, alguém que põe ordem nas coisas, faz as coisas andar, junta as personalidades diferentes, né, para que todas rendam o máximo. Essa é a característica do gerente, ele tem comando, né, mas ele tem uns perigos também. Ele não gosta muito de delegar, porque ele entende que quem está sabendo é ele. Né? Ele faz tudo o que tem que fazer, ele entende? Não é muito de delegar, ele gosta de fazer. Aí, daqui a pouco, ele diz assim, cara, eu precisava de mais 10 horas no dia. Vocês já ouviram alguém dizer isso? Precisava de mais 10 horas no dia, não está dando. Né? Porque concentra tudo nele próprio. Né? E, claro, isso faz com que o crescimento dele seja um pouco limitado, porque, claro, ele não distribui. E isso é uma característica importante de um bom empreendedor. Seja no negócio, seja em qualquer outra situação, alguém que seja capaz de distribuir, de abrir para outras pessoas, de criar equipes, montar times. Né? Esses são os que têm condição de ir mais para frente. E temos o inovador ainda, né? O inovador. Aqui, essa imagem aqui eu gosto pessoalmente. O que eu já li, né, a respeito do nosso criador de aviões, é uma maravilha. Era um grande empreendedor. Talvez um dos maiores empreendedores que o Brasil teve. Né?
E era um sujeito que ele acabou não montando empresa nenhuma, né? Mas ele tinha vamos dizer, o pai dele foi o maior produtor de café do Brasil, numa época que o café brasileiro era o que mais vendia para o mundo inteiro. Entende? O pai dele, um dia, disse para ele, para o Alberto, Alberto, o que tu quer fazer da vida? Ele disse, olha, pai, eu não sei, eu quero ir para outro lugar, entende? Quero abrir a cabeça, porque aqui dentro da fazenda só eu não resolvo. Ele resolvia tudo, entende? Até consertar a máquina até consertar a ferrovia, que era própria da própria empresa dele, ele fazia sozinho com 11 anos de idade. Tudo isso aí, entende? Aí o pai dele, então tá, meu filho, eu vou te mandar para Paris, mas tu vai te comprometer comigo uma coisa. Não vai entrar para uma universidade. Aí ele, por quê, pai? Ele disse, não, é o seguinte, ó, pode até entrar, mas tu vai estudar engenharias, nada de humanidades, isso aí já está por fora. Pai é pai, né? Sabe como é? E ele acabou não estudando coisa nenhuma, né? Mas ele foi criar coisas, e é o pai da aviação, não é por nada, né? Ele realmente, aliás, é um personagem que merece que a gente estudar muito mais, porque é nosso, brasileiro, lamentavelmente morreu por deficiência assim, né, química, praticamente, né, que fez com que a cabeça dele não funcionasse mais direito. Mas era um cara genial, né? E então, aí ele tem a característica do pioneiro, né? Aquele que ele está sempre procurando ir na frente. Quando tem uma ideia, ele explora a ideia antes dos outros. Ele pesquisa, sabe? Ele vai atrás, ele quer saber como é que faz, como é que isso, né? Ele vai atrás de oportunidades. E ele não tem fronteiras. Ele não tem fronteiras. Eu tenho um colega arquiteto, chama-se Klaus. O Klaus, ele tentou de tudo. Quer dizer, tentou não, fez várias coisas, mas ele não estava satisfeito com o resultado. Aí ele um dia chegou para a família, né, que aliás bate junto com ele, né, só a mulher e a filha. Disse, olha, é o seguinte, eu vou para a Alemanha e eu vou abrir um negócio na Alemanha. E foi. Gente, ele está há 2 anos na Alemanha, a família vai quando pode, ele vem quando pode, etc. e tal, né? Porque simplesmente o horizonte de Brasil já não era mais o suficiente para ele, né? Ele trabalhou aqui, mas já trabalhou no Ceará, não sei mais aonde, etc. Tal. Ganhava dinheiro, não estou dizendo não, foi um fracasso sempre, pelo contrário. Só que aquilo não era o que interessava para ele, não era o jeito dele, não trazia um nível de novidade que lhe satisfizesse. Sabe? O nível de resposta não era bom. Então, ele ia atrás disso. Então, eu passei nessa coisa meio meteoricamente aqui, só para mostrar o seguinte, entende? Quando a gente fala em empreendedorismo, nós estamos lidando, inclusive, com isso, com personalidades. Jeito de ser das pessoas. Qualquer um destes pode ser um empreendedor, e muitos são. Empreendedor no sentido de ser aquele que realiza, aquele que empreende uma ideia, cria algo novo, certo? Que vai atrás para que as coisas efetivamente aconteçam, não fiquem apenas paradas numa ideia, seja lá onde for. Isso é típico do empreendedor. Então, quando a gente está falando em educação empreendedora, nós estamos falando, na verdade, daquilo que provavelmente vocês já fazem, só que com mais alguma coisa. E aí eu tenho algo que eu acho importante, né? Para a gente falar assim, as pessoas, em geral, elas tem 2 tipos de necessidade para empreender, certo? Uma, empreender aí, agora vamos dizer o seguinte, não, já mais no nível seguinte, olha, eu já estou na idade adulta, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Estou falando agora nesse momento aqui. Ou vai por necessidade, ou vai por oportunidade. Tá? Por necessidade, você sabe muito bem o que é isso aí, né? A pessoa ficou no sufoco, ela não tem como sustentar a família, ela vai à luta, ela vai. Mas pode ser que ali ela não esteja fazendo nada que seja de futuro para ela, mas ela está se sustentando. A principal tarefa aqui é o seguinte, bom, eu consegui me sustentar. Isso às vezes acontece o seguinte, eu consegui que o vereador lá conseguisse um empreguinho para mim. É a mesma coisa, igualzinho. Talvez, se ele tem alguma coisa empreendedora na cabeça, daqui a pouco ele vai chegar e dizer, vereador, muito obrigado, mas agora eu já consegui safar a onça,
a coisa melhorou, agora eu vou fazer outra coisa, porque aqui, realmente, ficar aqui só fazendo xerox não está legal, isso não é vida para mim. Percebe? Isso é uma questão. Mas, naquele momento, ele empreendeu por necessidade. Precisava resolver o problema. Tá? E o outro tipo é por oportunidade. Eu detecto uma oportunidade e eu vou atrás de aproveitá-la. Certo? Aqui está o Santos Dumont com o seu 14 bis. Né? Santos Dumont, ele percebeu que havia um vácuo muito grande nessa questão da necessidade de explorar o espaço aéreo, principalmente para transporte. Né? E ele foi explorar isso aí. Foi explorar. Ele não ficou parado. Ele pegou o dinheiro que tinha e foi explorar. Ele criou relações. Ele abriu uma série de coisas. Ele fez uma série de experiências. Até ele fazer esse voo aqui, ele caiu umas 2 vezes. Se estatelou no chão. Tá? Fora que começou com um balão, aí o balão melhorava. Ele criou, descobriu, ele próprio fazia balões de seda, né, para poder diminuir peso e poder voar mais alto. Isso é o jeitão do empreendedor. Né? E o que a gente observa aqui? Que o que ele nos deixa como marca é essa capacidade efetiva de realizar alguma coisa. Certo? De acreditar em alguma coisa, de acreditar numa oportunidade, acreditar que está fazendo falta, acreditar que aquilo ali é bom. E percebe, eu vou voltar a dizer, isso pode ser formatando um negócio. Se vocês não sabem, Alberto Santos Dumont chegou a escrever sobre uma rede mundial de aeroportos com aviões circulando pelo mundo inteiro. Ele previu isso e escreveu. É a visão. Mas isso serve também para uma pessoa que não tem interesse em tirar os pés do chão e sair voando enlouquecidamente. Né? Isso serve, assim, quando eu falo em oportunidade, eu quero dizer o seguinte: puxa vida, aqui está aparecendo algo novo, as pessoas estão precisando disso, por que eu não posso, né, atender isso aí? Por que eu não posso fazer isso de uma forma nova? Por que eu não posso resolver de uma forma mais amigável? Né? E isso, eu posso colocar isso em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, gente, eu vou fechar com essa frase aqui e vou só comentar assim, uma última coisa. Essa frase, faz pouco tempo eu recebi um livro que tinha essa frase, eu gostei muito. E ela diz assim: se seu plano é para 1 ano, plante arroz. Se o seu plano é para 10 anos, plante árvores. Mas se seu plano for para durar 100 anos, eduque as crianças. Entende? E eu acho que nós estamos numa situação hoje no país e no mundo de que a gente está precisando pensar 100 anos. Tá? O modelo que existia, ele fez água por todos os lados. E não é apenas porque está tudo destrambelhado, não. Porque a realidade toda mudou muito. E nós temos que nos lidar agora, quando a gente pega uma criança hoje, ela vai viver num mundo que nós não temos a menor ideia qual será. Muito menos ela. Se nós não temos para dizer para ela, olha, vai ser assim, tu tem que fazer assado, o que eu posso dizer para ela? O que eu posso fazer para ela? Todos vocês já sabem, estou vendo pelos olhos aqui. Eu posso prepará-la para encontrar as oportunidades, para ver o que a coisa está acontecendo, né, para ver como é que ela pode se posicionar, para tentar entender um pouco esse mundo novo, todo esquisito que está vindo aí pela frente. Né, e se posicionar dessa maneira.
esse, né, é o grande papel do professor, né, é o papel de preparar para a vida. Né, é aquele papel indispensável, né, que alguém faz numa hora e diz assim, quanto é que é? 6 vezes 9? E a pessoa responde e diz, tá bom, você está pronto. Né? Esse está pronto é uma coisa grande, difícil de saber, né? Porque as coisas mudam muito, mas eu acho que vamos dizer assim, esse é o papel que cada vez mais cabe aos professores. É esse papel, sabe, de realmente preparar, você está pronto para a vida. Então, eu vejo essa questão do empreendedorismo muito por aí. Quando o Sebrae, por razões óbvias, fala, né, no empreendedorismo do ponto de vista de negócios, evidente, é o seu papel, é uma dimensão disso. Então, eu não vejo incompatibilidade nenhuma quando a gente trabalha numa sala com um grupo de pessoas, um grupo de crianças, né, e a gente está falando ou em negócios, ou em outras coisas, né, em outras dimensões, ou em história, ou em geografia, ou em matemática, né, e podendo, e a cada momento dizer assim, olha aqui, ó, você cresceu, você levou, foi um passo adiante. Entende? Eu vejo dessa maneira. Né, eu acho que o grande papel que nós, professores, temos está aqui. Ó, nós somos as pessoas responsáveis por preparar por 100 anos. Esse é um papel que nos cabe, essa é uma missão. Né? É uma missão. Então, eu só posso dizer isso, né? Eu acho que a questão do empreendedorismo não é uma questão de método, não é uma questão de temário, não é uma questão de qual ferramenta que eu vou aplicar, essa ou aquela. É muito mais a missão de preparar para a vida, seja como for. Tá? Então, é isso que eu queria trazer. Espero ter contribuído. E desejo ter muito sucesso nessa próxima etapa aí, né, com essa nova missão que vocês estão abraçando. Obrigado.